Ontem aconteceu um fato um debate muito curioso no plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário ontem se reuniu para decidir sobre uma questão da terceira rodada da distribuição de cargos nas eleições, no caso dos votos, né? Você tem os mais votados por partido, depois os partidos mais votados e depois tem aquilo que eles chamam de sobras. Essas sobras, existe um regulamento, né, de como que esses últimos cargos da sobra dos votos é distribuído. 7 deputados federais estavam nessa categoria e o que acontece é que foi ventilado que eles poderiam perder os seus cargos. E o STF se reuniu ontem para decidir sobre essa terceira rodada da distribuição de votos. De como que funcionaria a ocupação dos cargos na terceira rodada. Bom, e aí algo muito interessante aconteceu. O STF votou, formou maioria para mudar o entendimento da terceira rodada, porém, a maioria entendeu que os deputados que já estão diplomados, já estão no cargo, não podem ser prejudicados porque, quando eles foram eleitos, a regra era a regra antiga. Eles mudam a regra, mas você não pode retroceder e retirar mandatos de deputados que foram eleitos seguindo a regra vigente no momento da eleição. Se esses deputados perdessem seus mandatos, o partido mais prejudicado seria o PL. Se eu não me engano, 3 deputados do PL perderiam seus mandatos. E aí, obviamente, nós entendemos que o Alexandre de Moraes, por não gostar do PL, lutou muito para que os 7 deputados perdessem seus mandatos, porque daí entraria PT, PSOL e só porcaria. O que acontece? O Alexandre de Moraes, a imprensa e essa situação no Brasil hoje está colocando ele numa situação tão superior à lei que agora ele se sente maior do que o próprio presidente do plenário, o Barroso. E desrespeita o presidente do STF ali. Assiste o vídeo para você ver o bate-boca que teve ali nessa hora. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso, com todo respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo, e como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter 7 deputados federais que não foram eleitos. Foram eleitos porque a regra era aquela. Eles não foram eleitos. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão. Barroso falando uma coisa extremamente sensata. Eles foram eleitos na regra durante a eleição. Nós foram eleitos pela regra que estava em vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Não, quando eles foram eleitos... Foram eleitos. O presidente está falando que foi. A coisa estava em vigor é essa regra. Ué, a única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Bate-boca entre o Barroso e o Alexandre de Moraes. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Aí que vem a parte que eu fiquei preocupado. Porque o que o Barroso está falando é um fato. O fato é inquestionável. Eles foram eleitos seguindo a regra que estava em vigor. Isso não é uma opinião. O Barroso agora falou um fato. O Alexandre de Moraes disse que era uma opinião. Aí eu faço a seguinte pergunta. Se o Barroso não fosse o presidente do STF e ele desse uma opinião contrária ao Alexandre de Moraes, será que o Barroso também sofreria inquéritos de fake news? Se o Barroso publicasse isso nas suas redes sociais enquanto cidadão comum ou um deputado federal, será que ele receberia a Polícia Federal na sua casa? Eu estou fazendo uma pergunta honesta. Será que o fato do Barroso ter tido uma opinião contrária ao Alexandre de Moraes e ele não tivesse a proteção da toga, ele também não seria uma vítima? Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nesse caso, por estar se tratando de um igual, é uma opinião e não vai fazer nada contra, né? Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais. Mas a regra colocava eles como eleito. Essa preocupação que eu tenho é essa sanha em tirar mandatos de deputados. Parece que só porque a maioria ali, né, um número considerável de deputados seria do PL. Mas graças a Deus, né, os deputados não perderam seus mandatos, tudo tranquilo. Agora, é essa coisa, né, virar para o presidente do plenário do STF, presidente do STF, que simplesmente constatou um fato. E o Alexandre de Moraes falou, essa é a sua opinião. Não é opinião, é um fato.
Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se o Barroso não tivesse a proteção que ele tem e não tivesse a posição que ele está hoje, será que ele sofreria consequências judiciais? Se ele publicasse essa opinião, por exemplo, nas suas redes sociais? Será que quando ele aposentar e publicar uma opinião contrária, ele também não vai sofrer, como o Marco Aurélio sofreu também, né? O ex-ministro do STF, Marco Aurélio, que teve suas redes suspensas? Esse é o Brasil, essa é a democracia. É isso que a gente está falando, é esse o medo que a gente tem hoje do que está acontecendo. Um abraço.